Olá, meus queridos alunos do 8º ano das Escolas Municipais de Teresina. Tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professor Barroso, mais uma aula sua de língua portuguesa e aquela mensagem de sempre, vamos ter pensamento positivo, pegue seu caderno, pegue seu lápis, pegue o seu caderno, anote as suas dúvidas. Isso é importante porque você vai tirar depois com o seu professor, certo? Então te convido, vamos assistir uma aula comigo? Vamos lá! Bom, então o conteúdo da nossa aula de hoje vai ser tema de texto, mas não será qualquer texto, será um gênero específico, será o artigo de opinião. Também trabalharemos no artigo de opinião a questão da tese e também dos argumentos. Ora, a gente já viu com profundidade esse gênero textual, então você já sabe muito bem que o artigo de opinião traz aí a questão da tese e dos argumentos que sustentam essa tese, certo? Vamos começar com aquilo que toda aula de língua portuguesa tem que ter, um texto, não é? A partir dele a gente trabalha as habilidades que já foram anunciadas. O roubo do direito de ser criança. Preparar bem as crianças de agora implica, de maneira lógica, em ter uma sociedade melhor no futuro. Pensar o porquê atualmente, diante de grandes índices de violência, tantos menores de idade estão nessas estatísticas. É pensar que essa criança, esperança do futuro, vê-se numa encruzilhada vital tão cedo. Trabalha, pratica crimes ou morre. Segundo os dados da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil tinha 4,6 milhões de trabalhadores com idade entre 10 e 17 anos e 3 milhões com idade inferior a 14. Segundo esses dados, 56,63% nada recebem por seu trabalho. Eis o roubo do direito de ser criança. Retire de maneira violenta esse direito tão essencial, comprometendo os fatores biológicos, psicológicos, intelectuais e morais, numa fase de extrema importância da vida. Ao invés de carrinhos, bonecas, brinquedos ou uma enxada, pais que talvez quisessem educar precisam ensinar o trabalho. Note bem a diferença entre educar e ensinar. Falta dinheiro para comprar comida, roupa, bonecas, carrinhos. Alguns talvez munidos de sua educação mais privilegiada, hão de pensar que não configura motivo para a delinquência o fato de trabalhar desde cedo. Afinal, o trabalho é dignificante. O trabalho é digno quando é exercido de forma digna. Não existe dignidade sem educação de qualidade. E não há dignidade em crianças de 10 anos trabalhando em meios insalubres, perigosos, em jornadas diárias superiores a 12 horas. Não há filhos de médicos, advogados, empresários trabalhando assim. Portanto, se fosse digno, todos desde a infância assim trabalhariam. Crianças devem ser crianças. Esse tipo de trabalho não pode nem deve ser alternativa aos menores de idade, porque marginaliza, tira deles um direito essencial de maneira tão violenta quanto aqueles que com uma arma roubam R$10. Por isso, a importância da máxima de Rui Barbosa: aos iguais, tratamento igual; aos desiguais, tratamento desigual. Então perceba, estamos diante de um artigo de opinião, você já sabe as características desse artigo. Eu faço a seguinte pergunta, que é o tema da nossa aula de hoje. Qual o tema desse texto? A gente já viu também essa habilidade em aulas anteriores. Existem estratégias para que você encontre o tema de um texto. Há, por exemplo, a ideia de você ir buscar no título se aquele texto fala mesmo alguma coisa sobre ele, sobre isso, que o título diz. Há também a habilidade de você se perguntar ao final do texto, depois de fazer essa leitura, do que esse texto fala. A resposta certamente também será o tema do texto. Há outra possibilidade, a ideia de você procurar as palavras-chave em cada parágrafo. Aquela palavra que se repete, normalmente para manter o tema essa repetição,
a gente vai estar também diante do tema, ela vai estar ligada ao tema. Então, eu vou te trazer aqui uma tática, né, uma estratégia para que você encontre o tema a partir do que a gente leu. Vejamos, eu trouxe aqui o mesmo texto que a gente acabou de ler, mas marcado aquelas palavras principais. Veja, o roubo do direito de ser criança, preparar bem as crianças, essa criança, ser criança, já ali no segundo parágrafo, ser criança, numa fase de extrema importância da vida. Que fase é essa? A fase infantil, a fase de ser criança. Então veja como essa palavra, ela permeia os parágrafos, ela está ali marcando o tema do texto para mim. Mas não só criança, veja que também a palavra trabalho, né? Trabalho, o verbo trabalhar, trabalhadores, substantivo, né? Trabalho novamente, trabalho. Lá no último parágrafo aqui na tela que você está vendo, tem também trabalho. Então veja como essas palavras são palavras-chave e que mostra para mim qual o tema do texto. O tema do texto está ligado a essa repetição, né? Até porque o texto precisa de coesão. E para manter essa coesão, eu preciso repetir essas palavras para manter o tema do texto. Na segunda parte do texto, veja que se intensifica a palavra trabalho, até porque ele tem que defender o ponto de vista dele. E aí temos trabalhar, trabalho, jornadas diárias. O que é essas jornadas diárias? Também trabalho, não é? Trabalhando, trabalhariam, né? E aí tem novamente a questão de criança, infância, menores de idade. Quem são os menores de idade? Crianças também. Então, perceba como, para encontrar o tema de um texto, você pode utilizar diversas estratégias. Mas a que eu escolhi aqui foi justamente de pegar, pincelar ali aquelas palavras-chave que estão nos parágrafos e ver qual é o tema do meu texto. Então, a partir dessas palavras, eu volto para a pergunta: qual o tema do artigo de opinião? O tema é trabalho infantil. Veja como tudo casa, não é? Tudo se conecta. Trabalho é a palavra que se repete em maior constância e a palavra criança também. Portanto, a gente tem o tema do texto. Tudo bem até aqui? Vamos para um segundo momento. Vamos fazer a leitura de um outro artigo de opinião, só que agora vendo uma outra habilidade. Então vamos lá, sem preguiça, presta atenção, vamos ler comigo. Direito de brincar e ser feliz. Legalmente, as crianças hoje têm garantido o direito a um nome e nacionalidade, à saúde e à educação. Dentre os direitos da criança estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, destaco o brincar como uma necessidade da criança, um jeito gostoso de aprender e se divertir. Pesquisas têm revelado que as brincadeiras ao ar livre, em parques e praças públicas, deixam as crianças mais felizes. No entanto, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, da grama, das pedras, da areia, da água, da natureza. Para os pais, já não é mais possível deixá-las brincando na rua com os vizinhos. O trânsito e a violência urbana tiraram esta oportunidade. Em alguns condomínios de apartamentos, não se previu a necessidade e o direito dos pequenos de brincar. Diante desta necessidade, eles brincam entre os carros nos estacionamentos dos prédios. Nas escolas infantis, encontramos pátios cimentados, brinquedos inadequados à faixa etária das crianças e, logo, embargados pelos órgãos competentes, né? Pensem numa creche em que as crianças olham para o escorregador, o balanço, o gira-gira e não podem brincar. Elas existem. Pensem no período escolar de uma criança de 5, 6, 7 anos de idade, onde não há nem espaço, o playground, área verde, tempo para brincar. Eles existem, esse tempo existe, esse espaço existe, mas é inadequado. Nos espaços públicos encontramos praças abandonadas, sujas, brinquedos quebrados. Imaginem uma praça, um domingo de sol, crianças ávidas para correr, pular, dançar, movimentar-se ou simplesmente olhar as plantinhas, passarinhos, sentir o vento. As crianças olham para os destroços do que um dia foi um brinquedo.
desistem de brincar e então arriscam-se. Elas existem. Falta segurança, água potável, banheiros públicos, dignidade para exercer o direito de criança. As crianças são o que temos de mais precioso e precisam da nossa atenção para viver dignamente esta fase da vida que chamamos de infância. Como estamos olhando para as nossas crianças nos demais dias do ano? Infelizmente, nós, pais, professores, governadores, entre outros, não estamos conseguindo prover à criança o direito de brincar e ser feliz. Então, temos aí mais um artigo de opinião, você viu a tese, a opinião do autor e viu que ele sustentou bem com argumentos a tese dele. Então, eu faço a seguinte pergunta: qual é a tese desse texto? Você já viu comigo e com outros professores também que a tese é o ponto de vista do autor. É a opinião do autor, mas não é qualquer opinião. É uma opinião que está embasada em argumentos. Ou seja, ele sustenta aquela opinião através de argumentos dos mais variados tipos, que também você já viu. Qual é a tese desse texto? E a segunda pergunta é: quais os argumentos desse texto? Ora, a partir da tese, você encontrando essa tese, você vai conseguir também encontrar os argumentos com muita facilidade. Até porque os argumentos vão estar no desenvolvimento do texto. E onde é que está esse desenvolvimento? Não é no início e nem no fim. Aliás, o início é uma introdução, o fim é uma conclusão. Os argumentos estarão no desenvolvimento do texto. Então, a partir do segundo parágrafo até o penúltimo, você vai encontrar os argumentos da tese. Então, como encontrar a tese e os argumentos dentro desse texto, professor? Então, eu fiz aquela mesma tática do assunto anterior, do tema anterior. Aqui eu fiz a marcação para que você vesse em cores a diferença entre tese e argumentos. Veja que lá no primeiro parágrafo ele já diz ali, as crianças estão cada vez mais distantes do sol, da grama, das pedras, da areia, da água, da natureza. Ele ilustra isso mostrando que as crianças não possuem um local adequado para brincar. E, por não possuir esse local adequado, ele perde esse direito, que era para ser um direito natural. E quais são os argumentos que ele utiliza para dizer que não há esse espaço adequado, que não há esse espaço onde a criança pode brincar ao sol, na grama, com a natureza, enfim. Quais são os argumentos que sustentam essa ideia? Ele vai dizer, olha, os pais atualmente não deixam as crianças mais brincarem na rua com o vizinho. Por quê? Por causa do trânsito, da violência urbana. Então temos aí um argumento de exemplificação, Um argumento que vai trazer aí algo do próprio dia a dia, um fato colhido no próprio dia a dia. Então, um argumento por exemplificação. No terceiro parágrafo, ele também vai iniciar a argumentação dele mostrando aí um outro argumento de exemplificação. Nas escolas infantis, encontramos pátios cimentados, brinquedos inadequados à faixa etária das crianças. Isso também é outro argumento que sustenta a tese de que não há um local adequado para as crianças brincarem, certo? Nos espaços públicos, encontramos praças abandonadas, sujas, brinquedos quebrados. E aí, novamente sustenta a ideia de que, olha, como é que a criança vai brincar nessas circunstâncias, Falta segurança, água potável, banheiros públicos, dignidade para exercer o direito de brincar. Então, de maneira organizada, vou trazer aqui para você. Qual é a tese? A tese é aquele que ele colocou lá no primeiro parágrafo. As crianças estão cada vez mais distantes do sol, da grama, das pedras, da areia, da água, da natureza. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não há um local adequado para que a criança exerça o seu direito de brincar. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a tese, esse é o ponto de vista do autor do texto, do articulista. Bom, quais são os argumentos? Então, ele elencou aí 3 argumentos. A questão de que os pais não deixam mais pela questão da segurança. A segunda é que as escolas não possuem brinquedos adequados à faixa etária. E o terceiro é que nos espaços públicos as praças estão abandonadas, não existem brinquedos adequados àquela faixa etária das crianças. Tudo bem, pessoal? Então você acabou de ver comigo aí também uma outra habilidade
de como encontrar tese e argumentos dentro de um texto. Então, eu convido você, vamos praticar? Vamos resolver alguns exercícios e aí a gente começa a fundamentar, a fixar bem o que a gente aprendeu. Vamos nessa? Bom, então o primeiro texto que vai surgir aí é um pedaço, um trecho de um artigo de opinião que foi publicado no estado de São Paulo. E eu quero que vocês prestem bem atenção porque as opiniões aqui descritas são de uma determinada época. A gente vê aí que é de 2004. Então, vamos tentar entender esse contexto. O celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado, prosear ao telefone. Hoje, por culpa deles, somos obrigados a atender chamadas o dia todo. Viramos uma espécie de telefonistas de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos recados. Depois de um dia inteiro bombardeado por ligações curtas, urgentes e na maioria das vezes irrelevantes, quem vai sentir prazer numa simples conversa telefônica? O telefone, que era um momento de relax, né, de relaxar na vida da gente, virou um objeto de trabalho. O equivalente urbano da velha enxada do trabalhador rural. Carregamos o celular ao longo do dia como uma bola de ferro fixada ao corpo, uma prova material do trabalho escravo. E aí eu paro aqui um minuto só para destacar para você. Ele compara o celular à bola de ferro porque o celular, aí em 2004, ainda estava começando, né, a ser difundido. Então os celulares realmente eles eram grandes, eles eram pesados. Então por isso essa comparação com os tijolos, né, com bola de ferro. Tudo bem? Então, voltando ao texto. O celular banalizou o ritual da conversa à distância. No mundo pré-celular, havia na sala uma poltrona, uma mesinha exclusiva para a arte de telefonar. Hoje, tomamos como um transe, né? Andamos pelas ruas, restaurantes, escritórios e até banheiros públicos, berrando sem escrúpulo, né? Sem escrúpulos num pedaço de plástico colorido, que é o celular. Misteriosamente, uma pessoa ao celular ignora a presença das outras. Conta segredos de alcova dentro do elevador lotado. É uma insanidade. Ainda não denunciada pelos jornalistas, nem estudada com o devido cuidado pelos médicos. Aliás, duas das classes mais afetadas por esse fenômeno, o fenômeno do uso do celular, não é? A situação é delicada. Então, veja aí que eu tenho sim argumentos, eu tenho uma tese sobre a questão do uso do celular e eu tenho os argumentos que vão defender sim essa tese. Então, a grande pergunta é, qual o argumento que sustenta a tese defendida pelo autor desse texto? Ou seja, ele não quer a tese, ele quer os argumentos que sustentam, que defendem essa tese. Letra A arte de telefonar se tornou prazerosa. Letra B, a sociedade destruiu velhos costumes. Letra C, o celular elitizou todos os profissionais. Ou letra E, o homem tornou-se escravo do celular. E então, pessoal, 30 segundos para que você pense um pouquinho aí. Vamos lá. E então, já podemos voltar? Então, vamos lá para a argumentação que está presente no texto e que sustenta, né, a tese do autor. Letra A, a arte de telefonar se tornou prazerosa. Ele fala do prazer de usar o celular, né? Essa arte de telefonar, ele fala isso, ele defende a tese dele com esse argumento. É fato que não, né? Ele vai, pelo contrário, dizer que não é um prazer, um desprazer, não é?
nos dias atuais, no caso de 2004, eles que antigamente isso era um prazer, mas que acabou se tornando um desprazer. Então não é a letra A. Letra B, a sociedade destruiu velhos costumes. Na verdade, não é a sociedade que destruiu velhos costumes. O tema aqui é sobre o uso do celular, não é como uma ferramenta para o dia a dia, inclusive para o uso do trabalho. Então não é a sociedade que vai destruir os velhos costumes. Então não é a letra B. Letra D, o celular elitizou todos os profissionais. Bom, ele não fala de todos os profissionais e também não fala em elitizar, não é? Quer dizer, só profissões superiores, né, que vão ter o acesso ao celular. Não, ele não fala desse aspecto. Então não é a letra D. E letra E, o homem tornou-se escravo do celular. Ora, se ele, dentro do texto, compara o celular com uma bola de ferro, né, é o equivalente à enxada na época escravagista, então é claro que ele está comparando aí o celular a algo realmente que escraviza o homem. Portanto, correta aí, e aí a gente encontra esse argumento lá na terceira estrofe, terceiro parágrafo, desculpa. Então a gente encontra a resposta aí na letra D. O homem tornou-se escravo do celular. Vamos para o próximo texto, Cultura e Sociedade. A importância da água tem sido notória ao longo da história da humanidade, possibilitando desde a fixação do homem à terra, às margens de rios e lagos, né, até o desenvolvimento de grandes civilizações, através do aproveitamento do grande potencial deste bem da natureza. A sociedade moderna, no entanto, tem se destacado pelo uso irracional dos recursos hídricos, o desperdício desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos, de forma a arriscar não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Então, a pergunta que segue é a seguinte: um argumento que sustenta a tese de que a sociedade moderna tem utilizado de forma irracional seus recursos hídricos, a água, né, é que, letra A água acompanha a história através dos séculos. B, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações. Letra C, o equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. E letra D, o homem tem sempre se fixado às margens dos rios. E então, pessoal, 30 segundos para que você possa aí verificar a resposta. Vamos lá? Bom, então passaram-se os 30 segundos e aí, você conseguiu perceber? Se você foi lá no fim do texto, você vai perceber o seguinte, ó, quando ele diz o desperdício desbaratado de água potável, a poluição dos reservatórios naturais e a radical intervenção nos ecossistemas aquáticos de forma a arriscar. O que é arriscar? É pôr em risco não só o equilíbrio biológico do planeta, mas a própria natureza humana. Portanto, um argumento que vai sustentar essa ideia de que a sociedade moderna utiliza de modo irracional os recursos hídricos é justamente a letra C. O equilíbrio biológico do planeta está em grande risco. Ó, letra A diz, a água acompanha a história através dos séculos. Isso é fato, não é? Isso não está sustentando nenhuma tese. B, a água possibilitou o surgimento de grandes civilizações. Isso também é um fato, não é uma opinião, né? Então, não vai ser um argumento que vai sustentar a tese de que a sociedade moderna está utilizando de forma irracional a água. E letra D, o homem tem sempre se fixado às margens do rio, também não é um argumento. Então, perceba aí como resposta correta a letra C. Vamos para um terceiro texto. Os rios precisam de um banho. A população das cidades esquece a importância dos rios e a utilizam como cestas de lixo. O resultado, muita gente já deve conhecer: enchentes. Com tanto entulho,
os canais de drenagem, isto é, o caminho que as águas percorrem morro abaixo, acabam ficando entupidos e causam inundações em dias de chuva forte. Para evitar as enchentes, que além da destruição trazem doenças, a solução é não jogar lixo nos rios. O lugar das coisas que não queremos mais, sejam chinelos, garrafas ou até eletrodomésticos, é a lata do lixo. Então vamos para a pergunta. O texto trata, bom, se a pergunta já inicia assim, você já sabe que ele quer o tema do texto. Letra A, da poluição dos rios. Letra B, da poluição das indústrias. Letra C, da reciclagem do lixo. Ou letra D, do desperdício da água. E então, o que você acha? 30 segundos. Bom, vamos lá. Para responder esse tipo de questão, você pode voltar, pode não, deve voltar ao texto e principalmente ter estratégias para responder. Ora, o que a gente já pode eliminar aí das alternativas? O texto fala sobre desperdício da água, ele não fala em nenhum momento sobre desperdício, então você já poderia eliminar de cara a letra D. Letra C, da reciclagem do lixo, ele fala de lixo, mas não fala da reciclagem desse lixo. Portanto, a gente também já tiraria a letra C. E aí você poderia ficar em dúvida, letra A ou letra B, da poluição dos rios ou da poluição das indústrias? Pessoal, ele fala da poluição dos rios, né? Então, o homem moderno, ele joga muitos lixos e esses lixos acabam indo para o rio e causam entupções. Nas enchentes, por exemplo, fica tudo inundado por causa disso. Então, o tema do texto aí é da poluição dos rios. Tudo bem? Tranquilo, não é? Vamos para mais uma. Verão com saúde. O verão é uma época propícia para o lazer, especialmente para o passeio ao ar livre, curtindo o sol e a natureza. Ele inicia oficialmente no dia 21 de dezembro, época das festas de fim de ano e para muitos períodos de férias, de viajar, de ir à praia ou refrescar-se numa piscina junto com os amigos. Para aproveitar com saúde esse período de temperaturas, que às vezes ultrapassa os 40 graus, é preciso observar alguns cuidados com a alimentação e a hidratação. Então, vamos fazer junto essa questão. Qual o assunto principal desse texto? A preparação de alimentos, o lazer no verão, as variações na temperatura ou os cuidados de saúde no verão? Bom, não é a preparação de alimentos, não é o lazer no verão, e aí você ficaria em dúvida entre C e D, não é? E aí você encontraria os cuidados, né, de saúde no verão. Portanto, pessoal, vamos direto aqui para o resumo da nossa aula. Aprendemos na aula de hoje a questão do tema de um texto, voltado para artigo de opinião, e também sobre a tese e argumentos nesse gênero. Então, deixo aqui com vocês a mensagem de muito obrigado pela participação e principalmente pela concentração, e nos vemos na próxima. Tchau, pessoal. Até mais. Olá, alunos e alunas. Aqui quem fala é o professor Railton Alves, da disciplina de Matemática. Sou professor da Rede Municipal de Ensino de Teresina, ministro aula na Escola Municipal Júlio Lopes Lima, localizada na Zona Sul de Teresina. Gostaria primeiramente de mandar um forte abraço para toda a equipe gestora da Escola Júlio Lopes, para toda a equipe de professores, para os alunos e para você, aluno, que está acompanhando esta aula juntamente conosco. Vamos começar a nossa aula. Bem,
Esta aula é uma aula voltada para as turmas de 8º ano do ensino fundamental e tem como conteúdo igualdade e princípio da equivalência, equações do primeiro grau com uma incógnita. Ou seja, nós daremos continuidade ainda no assunto de equações, abordando esses dois princípios, o princípio da igualdade e o princípio da equivalência. Nós já até estamos utilizando esse princípio da igualdade e esse princípio da equivalência, mas nessa aula nós iremos ver de forma mais aprofundada. Vamos começar. O descritor que nós iremos trabalhar na nossa aula de hoje, que é resolver um problema expresso por uma equação do primeiro grau com uma incógnita. O conteúdo de forma mais específica que nós iremos trabalhar, resolver equações do primeiro grau utilizando as propriedades da igualdade e o princípio da equivalência. O objetivo que eu quero que vocês atinjam ao final desta aula: compreender e utilizar o princípio da igualdade, que envolve equações do primeiro grau com uma incógnita, aplicar o princípio da equivalência na resolução de problemas de aplicação direta ou contextualizada. O que são esses problemas de aplicação direta? São problemas que já vêm na forma de expressão, e os problemas contextualizados são situações em que você ainda tem que construir essas equações, essas expressões matemáticas para que você possa resolvê-las. Continuando. Introdução. Em aulas passadas, vimos o estudo do princípio da criação de equações através de problemas contextualizados. Se vocês recordarem, na nossa aula passada, nós vimos o processo de transformação de uma expressão em uma equação e também como resolvê-la. Vimos o processo de transformação de expressões algébricas em equação do primeiro grau com uma incógnita. Lembrando que existem equações com uma incógnita e duas incógnitas. A que nós estamos trabalhando aqui nas nossas aulas são as equações com uma incógnita. Vimos também que uma equação é caracterizada pela presença de uma igualdade entre duas sentenças, daí o nome equação. Ou seja, quando eu digo equação, esse equi vem de igualdade, que já remete ao princípio da igualdade que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Esse princípio estabelece o uso de uma letra ou símbolo que recebe o nome de incógnita, ou seja, o que é a definição de equação? É justamente uma expressão matemática que apresenta essa incógnita ou variável, cujo objetivo é encontrar esse valor que torna a sentença verdadeira. Que sentença é essa? Essa igualdade. Nós sabemos que uma equação ela é expressa da forma ax mais b igual a zero, ou seja, eu tenho uma sentença igual a outra sentença e eu preciso descobrir o valor dessa incógnita que torna essa igualdade. Nós sempre estamos nos baseando através da igualdade, ou seja, para que essa igualdade permaneça. Continuando. Já que a equação se trata da igualdade entre duas sentenças e temos a presença de um termo desconhecido nessa sentença, precisamos descobrir que termo é esse que torna a sentença verdadeira, como eu já havia falado para vocês. Ou seja, o primeiro membro da igualdade igual ao segundo membro dessa igualdade. Ou seja, eu tenho duas expressões. Eu tenho uma expressão igual a outra expressão. Então, o nosso objetivo é descobrir esse valor que torna essa igualdade verdadeira, ou seja, o nosso objetivo é manipular esta sentença matemática, ou seja, esta equação, para que ao final esta igualdade ainda permaneça. E nós utilizamos aqui duas nomenclaturas, primeiro membro e segundo membro. O primeiro membro é o termo que nós chamamos que está do lado esquerdo da igualdade. E o nosso segundo membro é a sentença que está do lado direito da nossa igualdade. Geralmente, temos no primeiro membro os termos com a presença da variável. Já no segundo membro, temos um valor numérico conhecido. Professor, essa sentença é fixa? Não, você pode ter expressões em que no primeiro membro aparece um valor numérico e no segundo membro aparece um valor acompanhado da parte literal da incógnita, ou vice-versa. Essa sentença não é fixa, mas geralmente, por questão de conveniência, sempre do lado esquerdo da sentença, ou seja, da expressão, nós deixamos o valor da variável isolada e no membro direito nós deixamos o valor numérico.
Veja o exemplo abaixo. Nós temos aí a sentença 2x menos 3 igual a 3. Observe aí o símbolo da igualdade. Neste exemplo, nós temos o seguinte: 2x menos 3 nós chamamos aí de primeiro membro, ou seja, está do lado esquerdo da nossa igualdade, e 3 nós chamamos de segundo membro da nossa igualdade, ou seja, está do lado direito dessa igualdade. Analisando ainda o exemplo anterior, devemos encontrar o valor para x de tal forma que, ao substituir na sentença, teremos que, ao desenvolvê-la, o seu valor será igual a 3, porque nós temos 2x menos 3 igual a 3, ou seja, nós iremos manipular essa expressão de tal forma que a igualdade permaneça, porque no segundo membro nós temos o valor 3, então nosso objetivo é encontrar um valor para x que, ao substituir na sentença 2x menos 3, essa sentença ao final também seja igual a 3. O passo que acabamos de descrever é, na verdade, o que chamamos de encontrar a raiz da nossa equação. Ou seja, esse processo de encontrar esse valor numérico, nós chamamos de encontrar a raiz dessa equação. A raiz nada mais é do que o valor da incógnita que torna a sentença verdadeira. Para encontrar essa raiz, utilizaremos métodos e processos conhecidos dentro da matemática, como o princípio da igualdade, que nós veremos aqui, e o princípio da equivalência, que está mais relacionado às equações. Continuando, vejamos adiante o que cada um deles significa. Propriedades da igualdade. Para melhor visualizarmos uma igualdade, vamos observar a balança de dois pratos. Observe a seguinte imagem. Nós temos aí esta imagem representando uma balança. Observe que, da forma como está representado, nós temos uma balança em equilíbrio, senão elas não estariam na mesma linha. Então, nós iremos supor que essa balança está em equilíbrio. Observe que nós temos blocos de cores diferentes, na cor verde e na cor laranja, só que ele diz o seguinte: na imagem acima temos uma balança equilibrada, pesos iguais, pois a quantidade de cubos que tem em um prato é a mesma que tem em outro. Os cubos verdes e laranjas têm as mesmas massas iguais. Observe que ele fez uma diferenciação na cor desses cubos, mas posteriormente ele diz que esses cubos possuem a mesma massa. Por isso aí que nós temos uma igualdade entre essas duas sentenças. Continuando. Agora, se pegarmos essa mesma balança e somarmos ou retirarmos cubos, o que irá acontecer? Vamos ver. Nós temos aí, novamente, a mesma balança. Ele representou esse primeiro membro da balança como sendo 6 mais 2, ou seja, ele fez uma diferenciação na soma entre os cubos de cor verde e cor laranja. E no segundo membro, ele fez aí também uma diferenciação entre os cubos de cor verde e cor laranja. No primeiro membro, 6 mais 2, no segundo membro, 1 mais 7. Para que a balança continue em equilíbrio, o mesmo peso que colocarmos em um lado, deveremos colocar do outro. Então, observe o seguinte: acrescentando 3 cubos laranja em cada lado, nós teremos o quê? Nós teremos a seguinte sentença: 6 mais 2, ou seja, era a expressão original, mais 3, ou seja, ele somou mais 3 cubos nesse primeiro membro. Só que ele repetiu esse mesmo processo também para o segundo membro, ele também somou mais 3. O que foi que aconteceu? A nossa balança permaneceu em equilíbrio, ou seja, ele acrescentou uma quantidade de um lado e também acrescentou essa mesma quantidade no segundo lado. Se retirarmos ou adicionarmos algum cubo, devemos retirar ou adicionar a mesma quantidade de cada lado para que a balança continue equilibrada. Ou seja, se eu somar um valor de um lado, eu também tenho que somar esse mesmo valor no segundo lado. Se eu retirar um valor no primeiro lado, eu também tenho que retirar esse mesmo valor no segundo lado. Para quê? Para que essa balança continue equilibrada. Se eu tirar quantidades diferentes ou retirar apenas de um lado, essa igualdade não irá permanecer. Logo, o que é que diz o princípio aditivo da igualdade?
adicionando ou subtraindo o mesmo número nos dois membros de uma igualdade, obtém-se outra sentença que ainda é uma igualdade. Ou seja, isso é o que diz o princípio no caso, da igualdade. Nós estamos falando aqui do princípio aditivo, que diz, se eu adicionar um termo de um lado de uma igualdade, eu tenho que adicionar esse mesmo termo no segundo membro dessa igualdade. Se eu retirar um termo no primeiro membro de uma igualdade, eu também tenho que retirar esse mesmo termo no segundo membro dessa igualdade. Para quê? Para que a igualdade permaneça. Se o seu objetivo for que essa igualdade não permaneça, você pode retirar valores diferentes, mas o nosso intuito é fazer com que essa igualdade permaneça. Observe a balança abaixo. Nós temos aí agora outra imagem, 2 mais 3 igual a 1 mais 4. Observe que também nós temos quantidades iguais, ou seja, a balança está em equilíbrio, mas ele fez também uma diferenciação entre as cores dos cubos. Se dobrarmos a quantidade de cubos em cada lado, teremos, ou seja, o que é dobrar? É multiplicar por 2 de cada lado. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte processo. Ele colocou as duas expressões anteriores entre parênteses e fez um produto de ambas elas por 2. Concluímos que 2 mais 3 é igual a 1 mais 4 da nossa primeira imagem. E 2 vezes 2 mais 3 é igual a 2 vezes 1 mais 4. São duas igualdades. Por quê? Na primeira sentença nós temos 2 mais 3, 5. 2 vezes 5, 10. No segundo membro nós temos 1 mais 4, 5. 2 vezes 5, 10. Então nós temos 10 igual a 10, que é uma afirmação verdadeira. Logo, ao multiplicar os dois membros dessa igualdade por 2, a igualdade ainda permaneceu. Continuando. Então, o que é que diz o princípio multiplicativo da igualdade? Nós vimos anteriormente o princípio aditivo e agora nós veremos o princípio multiplicativo. Multiplicando ou dividindo por um mesmo número diferente de zero, os dois membros de uma igualdade, obtém-se uma nova sentença, que ainda é uma igualdade. Ou seja, da mesma forma que o princípio aditivo. Se eu multiplicar um membro de uma igualdade, eu tenho que multiplicar o segundo membro dessa igualdade para que ela permaneça. Se eu dividir o primeiro membro de uma igualdade, eu também tenho que dividir o segundo membro dessa igualdade pelo mesmo valor para que essa igualdade continue, ou seja, para que ela permaneça e seja verdadeira. Então, os dois princípios que eu queria mostrar para vocês eram esses, relacionadas ao princípio da igualdade, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Princípio da equivalência. O princípio da equivalência está mais relacionado à análise de equações. Vejamos o que significa. Ao resolvermos uma equação do primeiro grau, obtemos um resultado. Esse resultado é um valor numérico que, substituindo a incógnita por ele, chegamos a uma igualdade numérica. Esse pode ser chamado de raiz da equação ou conjunto verdade ou conjunto solução da equação. Ou seja, como eu já havia falado para vocês, em uma equação, o nosso intuito é descobrir o valor da incógnita ou variável que torna a sentença verdadeira. Que sentença é essa? A nossa igualdade, ou seja, que torna a igualdade verdadeira. Veja o exemplo. 2x menos 10 igual a 4. É uma equação do primeiro grau. Observe que nós temos na forma da definição, ax mais b igual a 0. Só que no segundo membro nós temos aí o número 4, mas ainda é uma equação. Observe o seguinte, 2x é igual a 4 mais 10. O que foi que ele fez aqui? O 10 sumiu do primeiro membro e foi para o segundo. Só que ele fez esse processo através justamente do uso do princípio da
igualdade, ou seja, do princípio aditivo da igualdade. O que foi que ele fez? Ele somou 10 de ambos os membros dessa igualdade. Por quê? Ao somar 10 de ambos os membros, eu ficarei com 2x menos 10 mais 10. O menos 10 com mais 10 cancela e ficaria apenas o 2x. E o 10 seria adicionado ao segundo membro também, ficando 4 mais 10. O que é que ele fez agora? Ele fez aí 4 mais 10 nós temos que é 14, então nós temos 2x igual a 14. E agora o que é que ele fez? X é igual a 14 dividido por 2. Ele utilizou novamente o princípio da igualdade, só que agora ele utilizou o princípio multiplicativo. Por quê? Ele dividiu ambos os membros dessa igualdade por 2. Ao dividir 2x por 2, o resultado é x do nosso primeiro membro. E 14 dividido por 2, que nós temos aí no segundo membro, nós temos como resultado 7. Então, x é igual a 7. Portanto, 7 é o conjunto verdade da equação, solução ou raiz da equação dada. Se substituirmos o x incógnita pela raiz, chegamos a uma igualdade numérica. Veja, nós temos lá a sentença, 2x menos 10 igual a 4, onde tem o x, eu vou substituir por 7. Então, eu ficarei com 2 vezes 7 menos 10 é igual a 4. Então, 2 vezes 7, 14. 14 menos 10 é igual a 4. 14 menos 10, nós temos que o resultado é 4. 4 é igual a 4. Ou seja, nós temos aí uma sentença verdadeira. Logo, o 7 é a raiz da nossa equação. É através desse conjunto verdade que identificamos as equações equivalentes, pois quando o conjunto verdade de uma equação é igual ao conjunto verdade de outra equação, dizemos que as duas são equações equivalentes. Assim, podemos definir equações equivalentes como, observe o seguinte, como duas ou mais equações somente são equivalentes se o seu conjunto verdade for igual. Ou seja, o que são equações equivalentes? São equações que possuem mesma raiz, ou seja, o número que é a raiz de uma equação também é raiz de uma outra equação. Podemos supor, por exemplo, que nós temos uma equação 1 cuja raiz é 2 e nós temos uma equação 2 que a raiz dessa equação também é 2. Logo, 2 é a raiz da equação 1 e também a raiz da equação 2. Logo, nós podemos dizer que a equação 1 e a equação 2 são equivalentes porque possuem a mesma raiz ou conjunto verdade. Essa definição é bem simples, bem tranquila. Veja um exemplo de equação equivalente. Dadas as equações 5x igual a 10 e x mais 4 igual a 6, para verificar se elas são equivalentes, deve-se, primeiro, achar o conjunto verdade de cada uma. Ou seja, o que é o conjunto verdade é a nossa raiz. Nós temos aí 5x igual a 10. Utilizando-se do princípio multiplicativo da igualdade, ele dividiu ambos os membros dessa igualdade por 5, porque o nosso objetivo é sempre no primeiro membro dessa igualdade ficar apenas com a incógnita x. Nós não podemos ter um valor multiplicando o x, ou seja, nós queremos encontrar apenas o valor de 1x. Então, ele dividiu ambos os membros dessa igualdade por 5, então nós ficaremos com 5x dividido por 5 é igual a 10 dividido por 5. Ou seja, o que eu faço de um lado, eu também faço do outro lado. Dividir os dois lados por 5. 5x dividido por 5, o resultado é x. 10 dividido por 5, o resultado é 2. Logo, a nossa raiz é x igual a 2. Na nossa segunda equação, nós temos x mais 4 igual a 6. Utilizando-se agora do princípio aditivo da igualdade, ele subtraiu 4 de ambos os membros dessa igualdade. O mais 4 cancela com menos 4 e no segundo membro nós ficaremos com 6 menos 4.
O 4 cancela no primeiro membro, então eu ficarei com x igual a 6 menos 4, x é igual a 2. Observe que nós temos duas equações e nós temos a mesma raiz para ambas as equações. As duas soluções são iguais, então podemos dizer que as equações 5x igual a 10 e x mais 4 igual a 6 são equivalentes, porque possuem a mesma raiz. Se igualássemos as duas equações a zero, elas ficariam assim. 5x é igual a 10. Utilizando-se do princípio aditivo da igualdade, eu vou subtrair 10 de ambos os lados. Então, ficarei com 5x menos 10 igual 10 menos 10, 0. Então, eu ficarei com a expressão 5x menos 10 igual a 0. De forma análoga, na segunda equação, vou subtrair 6 de ambos os lados, então eu ficarei com x mais 4 menos 6 igual 6 menos 6, 0. Então eu ficarei com, observe que nós temos dois valores que nós podemos operar, o mais 4 menos 6, cujo resultado é 2. Então nós ficaremos com a equação x menos 2 igual a 0. Como temos 5x menos 10 igual a 0 e também x menos 2 igual a 0, podemos igualar as duas sentenças através da propriedade transitiva. Por quê? A primeira é igual a 0 e a segunda também é igual a 0, ou seja, possuem valores idênticos, logo eu posso igualá-las. Então, podemos dizer que 5x menos 10 é igual a x menos 2, porque a primeira é igual a 0 e a segunda também é igual a 0. Logo, nós podemos igualá-las. Note que na primeira equação temos que a raiz é x igual a 2 e na segunda equação temos que a raiz também é x igual a 2. No passo anterior fizemos 5x menos 10 igual a x menos 2. Operando essa equação temos que, utilizando o princípio aditivo da igualdade, iremos subtrair x de ambos os lados dessa igualdade. Então, eu vou subtrair x de ambos os membros, então ficarei com 5x menos x, 4x menos 10 igual a menos 2, porque o x cancela com o menos x. Então, ficarei com 4x menos 10 igual a menos 2. Utilizando novamente o princípio aditivo da igualdade, iremos adicionar 10 de ambos os lados da igualdade. Logo, nós temos o seguinte: 4x menos 10 mais 10 é igual a menos 2 mais 10. Então, o 10 cancela no primeiro membro, nós ficaremos apenas com o 4x, e no segundo membro nós ficaremos com menos 2 mais 10, resultado 8. Então, nós temos a equação 4x igual a 8. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, iremos dividir ambos os membros dessa igualdade por 4, porque nós queremos apenas o 1x no primeiro membro. Logo, nós temos aí 4x dividido por 4 é igual a 8 dividido por 4. O que eu faço de um lado, eu faço do outro lado. Dividir os dois lados, por 4. Então, o nosso x é igual a 2. Observe que essa raiz é a mesma raiz das equações originais. 5x menos 10 igual a 4 na nossa primeira equação e também da nossa segunda equação. Continuando. Note que ao igualar as duas equações equivalentes, ainda encontramos como raiz da equação criada uma equação cuja raiz também é 2. Todo esse processo foi possível graças às operações feitas através do uso do princípio da igualdade, ou seja, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Como de uma equação chegamos em uma equação equivalente a ela? Tudo isso é possível graças ao uso do princípio da igualdade. Esses princípios são utilizados tanto para encontrar equações equivalentes, como para qualquer tipo de igualdade matemática, ou seja, não apenas para o estudo de equações, mas também para vários outros tipos de áreas dentro da matemática. Vamos agora colocar o que aprendemos em prática. Questão 1. Observando a figura seguinte e supondo que todas as maçãs que estão na balança tenham a mesma massa, determine quantas gramas tem cada maçã. Vamos para a solução da nossa questão. Observe que nós temos um problema contextualizado.
solução. Note que temos um problema que pode ser descrito através de uma equação, já que é possível estabelecer uma igualdade entre as duas sentenças. Observe que a balança estava em equilíbrio. Note que o fato de a balança estar em equilíbrio estabelece o critério da igualdade entre as duas sentenças, já que possuem o mesmo peso, ou seja, massas iguais. Do primeiro lado da balança temos duas maçãs e 2 pesos de 200 gramas cada. Do segundo lado da balança temos um peso de 200 gramas e 4 maçãs. Através do princípio da igualdade, podemos dizer que o primeiro lado da balança é igual ao segundo lado da balança, já que elas possuem massas iguais, ou seja, estão em equilíbrio. Agora note que o que queremos descobrir é o peso de cada maçã. Logo, esta será a incógnita que estamos procurando. Podemos chamá-la de x. Logo, nós temos o seguinte: peso da maçã x, montando as sentenças, nós temos primeira sentença, ou seja, o lado esquerdo da nossa igualdade, x mais 400, ou seja, as duas maçãs mais os 2 pesos de 400 gramas cada, de 200 gramas cada, perdão. Segunda sentença, x mais 200, ou seja, as 4 maçãs mais o peso de 200 gramas. Agora, podemos estabelecer a igualdade entre as duas sentenças. Logo, nós temos aí x mais 400 é igual a x mais 200. Lembrando que essa igualdade só é possível porque a balança estava em equilíbrio, ou seja, a massa do primeiro lado da balança é igual à massa do segundo lado. Então, nós temos, operando essas expressões, x mais x, 2x mais 400 é igual a x, 4x mais 200. Utilizando agora o princípio aditivo da igualdade, visto anteriormente, nós temos que vamos subtrair 2x de ambos os membros dessa igualdade. Observe que eu fiz uma inversão desses valores. O 4x mais 200 estava no segundo membro, eu passei para o primeiro, e o 2x mais 400 estava no primeiro, foi para o segundo, mas não altera o valor deles, porque é uma igualdade, nós podemos alternar os dois sem nenhum problema. Então, eu vou subtrair 2x de ambos os lados. Continuando, então nós ficaremos 4x menos 2x, 2x mais 200 é igual a 2x mais 400 menos 2x, ou seja, o 2x vai cancelar, vai ficar apenas o 400. Então, utilizando novamente o princípio aditivo da igualdade, eu vou subtrair 200 de ambos os membros dessa igualdade. Então, no primeiro membro eu ficarei apenas com 2x, porque o mais 200 cancela com menos 200, 400 menos 200, 200. Utilizando agora o princípio multiplicativo da igualdade, também visto anteriormente, nós teremos o seguinte: iremos dividir ambos os membros dessa igualdade por 2. Logo, nós temos aí a sentença. 2x dividido por 2 é igual a 200 dividido por 2. O 2 cancela com o 2, ou seja, 2x dividido por 2, o 2 cancela, fica apenas o x. 200 dividido por 2 é igual a 100. Logo, o nosso x é igual a 100. Continuando. Logo, temos que o valor de x é igual a 100 gramas, mas lembre-se que x é, na verdade, a massa da maçã. Logo, cada maçã possui 100 gramas. Logo, note que utilizamos o princípio da igualdade para solucionar a equação, ou seja, o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Sem a utilização do princípio da igualdade, ficaria muito difícil solucionar o problema em questão. Ou seja, esse princípio da igualdade, tanto o aditivo como o multiplicativo, é muito importante dentro da matemática, pois nos permite operar diversas expressões. Bom, gente, então é isso. Gostaria de agradecer pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foco nos estudos, foco na aprendizagem e até a nossa próxima aula.
Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a professora Débora, professora de Ciências do 8º ano, e na aula de hoje nós daremos início a uma sequência de aulas em que a unidade temática será diferente da que vocês estavam acostumados a ver. Vocês estavam vendo conteúdo aí de corpo humano, não é isso? Agora nós entraremos em uma unidade temática que é de matéria e energia. Na aula de hoje, especificadamente, a aula serão fontes de energia. Então, vamos lá para a aula comigo. Pois bem, pessoal, e as habilidades que serão trabalhadas na aula de hoje será identificar e caracterizar diferentes fontes de energia renováveis e não renováveis e os outros tipos utilizados em residências, comunidades ou cidades. Então vamos lá para a aula. Bom, e eu queria iniciar essa aula com uma pergunta. O que é energia para você? Eu falo em energia, o que você pensa? Geralmente as pessoas relacionam a energia elétrica, né? E já pensam em lâmpadas, não é isso? Em eletrodomésticos, não é isso? Então a energia geralmente está relacionada aí à energia elétrica. Só que a energia não existe somente energia elétrica, existem vários tipos de energia. Existem várias fontes de energia também, tá, pessoal? E é exatamente isso que nós iremos ver na aula de hoje. Pois bem, pessoal, e as fontes de energia são aí recursos naturais, prestem bem atenção nessa palavrinha, tá? Naturais ou artificiais, utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, esses recursos vão ser ou natural ou artificial, tá bom? Para a produção de energia aí na sociedade. Essa energia vai ser utilizada aí para a fonte elétrica, tá certo? Para ligar os nossos eletrodomésticos, as lâmpadas, iluminar as cidades, ou para fontes de combustíveis, tá? E diversas outras utilizações aí que permeiam uma sociedade, tá bom? Então, a energia tem diversos fins. E aí existe uma classificação da energia, tá? De acordo com a sua fonte, porque cada tipo de energia tem uma fonte, tá? Vem de algo ou alguma coisa. E essa classificação são duas, tá? A energia, ela pode vir de fonte renovável, tá certo? Que como o próprio nome dessa palavra já diz, é uma fonte que se renova, e pode vir aí de uma fonte não renovável. E é exatamente isso que nós iremos ver na aula de hoje, tá? As fontes de energia renováveis e as não renováveis, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, pessoal, então vamos iniciar aí com as energias renováveis. E as energias renováveis possuem uma capacidade de serem repostas naturalmente, tá bom? E geralmente essa energia ela é chamada de energia limpa. Só que eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa, tá? Não necessariamente energia renovável significa que a energia seja finita, tá? Seja uma energia que nunca acaba. Algumas fontes de energia renováveis, como por exemplo o sol e o vento, geralmente são finitas, tá? Com a conformação que a Terra tem hoje, essas fontes são infinitas na realidade, tá? Não vão acabar. Mas existem outras fontes que essas fontes elas vão acabar de acordo com a utilização aí do homem, tá certo? Como, por exemplo, a água, tá? Então, não necessariamente energias renováveis significa que vai ser para sempre essas fontes, não, tá? E também, nem todo tipo de energia renovável é 100% limpa, tá? Como vocês irão ver nessa aula de hoje, existem fontes de energia que vão emitir poluentes, tá? Então, não são 100% limpas. Estou só chamando a atenção de vocês aí para esses tópicos, beleza? Então, vamos lá. Pois bem, pessoal, e o primeiro tipo de energia renovável que nós iremos ver hoje será a energia eólica, tá? E eólica significa vento, então é uma energia aí obtida por meio do vento, tá certo? E o vento, ele é um recurso energético que é abundante e inesgotável, tá? Então, existe aí uma quantidade considerável de vento que vai produzir aí a energia eólica, tá bom? Tá, professora, e como que isso funciona? Então,
existem estruturas chamadas de aerogeradores, tá certo? Que são essas estruturas aí que parecem um ventilador gigante, como está sendo mostrado nesse GIF aí para vocês, tá? E esses aerogeradores, eles vão converter a energia mecânica em energia elétrica. Tá, professora, eu não entendi nada. Vou explicar novamente. Então, o vento, tá, vai movimentar esses aerogeradores, essas hélices aqui desse aerogerador, tá? Então, o vento vai passar e vai movimentar. Então, vai obter uma força através dessa movimentação e essa força vai ativar um gerador que está dentro desse aerogerador. Esse gerador vai gerar uma energia elétrica que será transmitida para a central de energia elétrica e vai ser transmitida para as casas. Entenderam? Então, o vento, aí, a força do vento vai gerar energia elétrica, beleza? Que será distribuída por uma central de energia, tá certo? Pois bem, gente, só que existem alguns contras na utilização aí dessa energia eólica, né? É uma energia que é limpa, né? Uma energia renovável, porém, existem uns contras, tá? Existem uns pontos negativos que estão relacionados à energia eólica. O primeiro deles é que há um alto custo com os equipamentos, então a tecnologia é muito sofisticada para a produção aí de usinas que geram energia eólica, então há um alto custo de equipamentos. Um outro contra é que nem todas as regiões do mundo a frequência e a intensidade de ventos são suficientes para a geração de eletricidade. Então existem regiões do mundo, de acordo lá com o seu relevo, né, isso, e todas aquelas características para ter uma boa condição lá para ventar, tá certo? Vai propiciar aí essa geração de energia eólica, mas existem regiões do mundo que não tem um vento considerável, tá bom? E aí não vai poder aí ter essas estações de geração de energia eólica, tá? Então é um contra, tá bom? Um outro é que a instalação de aerogeradores vai prejudicar as aves em sua rota de migração. Esses aerogeradores, eles são gigantes. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um pessoalmente. Geralmente no litoral aqui do nosso estado tem alguns e também quem viajar para o Ceará, quem já viajou, vai perceber que também tem aerogeradores aí na estrada aí que liga o Piauí e o Ceará, não é isso? Então, esses aerogeradores, eles são gigantes, tá, pessoal? E aí, eles têm uma força. E aí, as aves que porventura estiverem passando aqui, ó, por esses locais, tá? Elas acabam sendo prejudicadas. Imaginem que várias aves, tá, estão migrando, tá, de uma região para outra e elas encontram uns aerogeradores desses aqui gigantes lá, impedindo a passagem delas. Então, isso é um prejuízo para o meio ambiente. Existem até casos de aves que acabam se acidentando, tá, batendo as asas, acabam morrendo. Então, há um prejuízo aí para os ecossistemas, tá bom, pessoal? Beleza, então vamos ver os prós, né? Já que vimos os pontos negativos, vamos ver os pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que a energia é 100% limpa, tá? Não emite poluentes de jeito nenhum. E também, apesar de ter esse impacto ambiental aí das aves, é um tipo de energia que há um baixo impacto ambiental, tá? Não tem impactos ambientais além desses aí com as aves, beleza? Pois bem, então, já que vimos energia eólica, vamos passar para o próximo tipo de energia. E o próximo é a energia solar, tá certo? E como o próprio nome já diz, é uma energia que é obtida por meio do Sol, tá? E o Sol, pelo menos na configuração em que ele tem hoje, né, a estrela aí que está abrangendo o sistema solar, é uma fonte inesgotável e vai ser assim por bilhões de anos, tá? Pelo menos na configuração como o Sol está hoje, beleza? E aí, pessoal, a energia solar, existem dois tipos de energia solar, beleza? A energia fotovoltaica e a energia térmica. E aí vocês vão saber a diferença de cada uma delas. Bom, a energia fotovoltaica, a incidência do raio solar nessas placas aqui fotovoltaicas, tá? Que elas têm essas conformações aqui, a energia do sol, tá? As ondas lá de luz do sol vão bater aqui nessas placas e vão produzir energia elétrica, tá certo? E essa energia elétrica vai ser usada em casas, nas residências, né? Em indústrias, existem até estações de energia solar,
beleza? Para geração de energia elétrica. Mas existem um outro tipo de placa também de energia solar, que é as placas térmicas, tá bom? As placas térmicas, elas produzem energia solar de uma forma diferente, porque a incidência lá dos raios solares vão bater aqui, tá certo? Nas placas térmicas, e aí, na realidade, ao invés de produzir energia elétrica, vão aquecer, tá bom? Vai ser um tipo de energia que vai ser convertida em uma energia de aquecimento, uma energia térmica, para aquecer ou geradores para gerar energia elétrica, tá? Ou então vai aquecer a água para ser utilizada em residências e etc, tá bom? Então existem dois tipos aí de energia solar, beleza? A energia fotovoltaica e a energia térmica, tá bom? Tá, pessoal? E existem também contras e prós aí, pontos positivos e negativos na utilização de energia solar. E é isso que a gente vai ver agora. Então, qual que é o primeiro ponto negativo? Também há um alto custo com esses equipamentos, tá? É uma tecnologia muito sofisticada aí nesses equipamentos, então faz com que eles sejam muito caros, tá certo? E os prós? Então, é uma energia que é 100% limpa também, não emite poluentes de jeito nenhum e também não tem impactos ambientais consideráveis. Então, existem aí baixos impactos ambientais aí nesse tipo de energia, tá certo? Então, tanto a energia eólica quanto a energia solar, nesse quesito de energia limpa, são 100% limpas, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Perfeito, gente. E o próximo tipo de energia renovável que a gente vai ver aqui hoje são as hidrelétricas, tá certo? Então, a hidrelétrica consiste aí no tipo de energia em que há a utilização do uso da água dos rios para a movimentação de turbinas de eletricidade, tá? E aí uma curiosidade para vocês é que a principal fonte de energia elétrica no Brasil é proveniente aí de hidrelétrica. Então a energia elétrica que chega até as nossas casas é proveniente aí de hidrelétricas, tá bom, pessoal? Então é a principal fonte aí de energia elétrica do Brasil, beleza? Tá, professora, mas como que funciona aí uma usina hidrelétrica? Então, observem bem essa imagem, tá? Para a construção de uma usina hidrelétrica, primeiro é construída uma barragem, tá? Então, primeiro é necessário ter rio, tá certo? E aí é construída uma grande barragem nesse rio, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, tá? Então, essa parte onde eu estou marcando aqui é a barragem, beleza? E aí nessas barragens vão ser colocadas grandes usinas, tá certo? Em que a água vai passar. Dentro dessas estações vão ter geradores, então a força da água vai fazer com que esses geradores se movimentem, tá bom? Então esses geradores se movimentando vão gerar vão gerar energia elétrica que serão colocados em uma usina geradora, tá? Então vai ser essa energia que vai ser transformada em energia elétrica, tá? Na usina geradora, e essa energia elétrica será aí transmitida em linhas de transmissão até chegar na nossa casa, beleza? Então, é basicamente isso, tá bom? A força dos rios vai fazer com que gerem energia elétrica, tá? E aí, como toda energia, existem pontos negativos e pontos positivos, tá? Então, o principal ponto negativo aí da utilização desse tipo de energia, de hidrelétricas, é que essa energia provoca altos impactos ambientais, uma série de impactos ambientais que, se eu fosse falar de cada um deles, passaria essa aula inteira falando só de impactos ambientais gerados por hidrelétricas e ainda não conseguiria falar de todos. Mas eu vou trazer algum para vocês, tá? Então, o primeiro de todos é que há um grande prejuízo para os ecossistemas, porque essas hidrelétricas são construídas em rios, tá? E nesses rios aqui existe um ecossistema, então os primeiros seres a serem prejudicados são os peixes, porque geralmente os peixes, tem essa rota aqui de alimentação, tá? De reprodução, e os peixes acabam se prejudicando.
E existem também populações que são prejudicadas, porque essa construção de barragens acaba que há uma criação aí de uma grande área de inundação. Então, geralmente as pessoas que têm casas aí construídas próximas a essas barragens, essa área toda é inundada, tá? Então, há um alto prejuízo aí tanto para o meio ambiente quanto para a população, tá? Então, é o principal ponto negativo. E agora, quais são os pontos positivos? Então, não emite poluentes, então é uma energia que, apesar de prejudicar aí o ambiente, ter altos impactos ambientais, é uma energia que não emite poluentes, então é uma energia limpa, tá bom? E também é uma energia que relativamente tem um baixo custo, não é necessário uma grande tecnologia envolvida aí na construção de usinas hidrelétricas, então é uma energia que tem um baixo custo, beleza? Então, esses são os pontos positivos e os pontos negativos da utilização aí desse tipo de energia renovável, beleza? Então vamos passar para a próxima. Tá, e a próxima que nós veremos hoje será a energia aí de biomassa, e a energia de biomassa é um outro tipo de energia renovável, tá certo? E a energia de biomassa ela é obtida por meio do aproveitamento da biomassa. Mas o que é biomassa, professora? Então, a biomassa é nada mais que restos, tá? Por exemplo, restos florestais, tá certo? Então, restos de árvores, restos de cana, restos de qualquer coisa. Então, a biomassa é tudo aquilo que compreende aí restos orgânicos, beleza, pessoal? E aí, pessoal, há uma queima disso, tá? Então, tudo isso vai virar uma combustão, tá? Então, essa lenha gerada aí, tanto dos restos florestais, vão virar aí uma combustão, beleza? Até excrementos de animais também são considerados energia de biomassa. E aí todo esse material, combustão da lenha, bagaço de cana, restos florestais, excrementos de animais, vão para uma grande usina. E lá é gerado energia a partir da biomassa desse material. Beleza? Então, é basicamente isso, tá certo? Então, é o aproveitamento de todo esse material aqui. E aí, como que isso funciona, professora? Então, como eu falei para vocês, restos florestais, como árvores e plantas, tá? Ou produtos de madeira, vão virar essa biomassa, tá certo? Então, esse grande material, ou excremento de animais, ou bagaço de cana. E aí, toda essa biomassa vai ser colocado lá em uma usina, tá? E aí, a partir disso, vai ocorrer a geração de energia por biomassa, tá certo? E aí existem também pontos positivos e também pontos negativos na geração desse tipo de energia renovável. O principal ponto negativo de todos é que existe uma grande quantidade de poluentes que são emitidos a partir aí dessa energia de biomassa, tá certo? Então, já que é uma queima, é uma combustão desse tipo de material, então grande quantidade de dióxido de carbono é jogado na atmosfera, o que emite aí uma grande quantidade de poluentes, beleza, pessoal? E também isso faz com que haja aí o aumento do desmatamento, então florestas serão desmatadas, tá? Para gerar biomassa, para geração de energia. Tá certo? Então, são os pontos negativos. E o ponto positivo é com energia renovável, né? Vai ter sempre aí esse material orgânico para que gere energia. Então, de certa forma, apesar desses impactos ambientais, é uma energia que é renovável, tá certo? Beleza, pessoal? E o próximo tipo de energia renovável que nós iremos ver é a energia de maremotriz, ou energia aí das marés, tá certo? Então, a energia de maremotriz tem esse outro nome, energia das marés. E a energia de maremotriz, ela é obtida através do deslocamento do mar, tá certo? É o aproveitamento da subida e da descida das marés para a produção de energia elétrica. Quem já foi na praia vai saber do que eu estou falando agora. Vai ter momentos que você vai estar lá na praia, em um certo período de tempo, em que o mar vai estar pertinho, né? Vai estar pertinho lá do continente, não é isso?
Só que vai ter momentos em que o mar vai estar mais afastado, né? Isso da praia, daquela região onde a gente fica. Então, esse afastamento, tá certo? E esse aproximamento aí do mar são as marés, tá certo? E aí a energia de maré motriz é o aproveitamento exatamente dessa subida e dessa descida aí das marés. Então, nós iremos ver como que isso funciona. Então, pessoal, são instalados aí geradores, tá certo? Em certa localização lá no mar, beleza? E aí esses geradores, eles têm umas hélices também, tá? E aí a força do mar, a força das ondas do mar, desse deslocamento de água, tá certo? Vai fazer com que esses geradores se movimentem. Então olha aqui as hélices desses geradores. E essa movimentação dessas hélices vai gerar aí energia, tá bom? E essa energia vai ser transmitida para uma estação, tá? E aí que pode ser transformada em energia elétrica, beleza? Então, são instalados esses geradores aqui no mar e aí com a força das águas, essas hélices vão se movimentar e aí a partir disso vai ser gerada energia, beleza? Então, é basicamente assim que funciona aí a geração de energia por maré motriz. E aí existem também pontos positivos e pontos negativos na utilização aí desse tipo de energia, tá? Então, o principal ponto negativo é que há um alto custo. Ponto negativo é que há um alto custo de equipamentos, tá bom? Então, também há uma tecnologia muito sofisticada aí envolvendo essa energia renovável, a energia de maré motriz, tá bom? Então, por isso os equipamentos são bem caros, o que faz com que essa energia seja um tipo de energia bem cara também, tá? Só que os pontos positivos, tá? É que uma energia limpa, não emite poluente e também uma energia abundante, porque há uma grande quantidade aí de água do mar, não é isso? Então, faz com que essa energia seja uma energia abundante, beleza? Pois bem, pessoal, e aí nós vimos esses tipos de energia que são energias renováveis, não é isso? E agora nós iremos ver os tipos de energias não renováveis, tá? E as energias não renováveis, elas podem se esgotar em um futuro relativamente próximo, tá certo? Então, como o próprio nome já diz, é uma energia que não se renova, tá? Então, essa energia, ela é uma energia finita, que vai acabar com o tempo, beleza? E aí nós iremos ver quais são esses tipos de energias não renováveis. E aí, o primeiro tipo de energia não renovável que existe são as energias aí provenientes de combustíveis fósseis, tá certo? Então, a energia aí de não renovável de combustível fóssil vai ter a utilização de combustíveis fósseis. E esses combustíveis fósseis, como o próprio nome já diz, esses combustíveis são fósseis, tá certo? Que foram gerados aí ao longo de milhões de anos, a decomposição de matéria orgânica, tá? Que foi gerado aí. E aí, isso produz esses combustíveis fósseis. E aí existem três tipos, basicamente, de combustíveis fósseis, tá? O petróleo é o primeiro deles, o primeiro combustível fóssil que existe. O próximo é o carvão mineral e o gás natural. Todos esses tipos aqui de combustíveis fósseis são capazes de gerar energia, tá, pessoal? Então, é uma energia extremamente rica, beleza? E todas elas são energias não renováveis que irão se esgotar em um futuro muito próximo, tá? Então, existe uma utilização exacerbada aí desses tipos de energia, tá certo? Só que a gente tem que lembrar que são energias não renováveis, são energias que irão se esgotar com o tempo, talvez até em poucas décadas, tá certo? Então, tem que ter aí um consumo consciente desse tipo de energia, tá certo? Então, energias de combustíveis fósseis, os principais tipos: petróleo, carvão mineral e gás natural, tá bom? Beleza, pessoal? E assim como as energias renováveis, as energias não renováveis também têm aí prós e contras aí que estão permeando esse tipo de energia, tá? E aí o principal principal ponto negativo dessa energia não renovável aí de combustíveis fósseis é que é uma energia finita. Como eu falei para vocês, é uma energia que vai
acabar, tá certo? Até em poucas décadas ela pode estar acabando, tá certo? E também, além disso, há um alto índice de poluição aí gerada através desse tipo de energia. Poluição essa que acaba destruindo a camada de ozônio, né? Isso, e aí aumenta os índices de aquecimento global. Então é uma problemática muito grande envolvendo esse tipo de energia, tá certo? Então, como eu falei para vocês, há uma alta emissão aí de gases poluentes através desse tipo de energia, tá bem? E qual que é o ponto positivo? Então, o ponto positivo é que existe uma grande quantidade de energia aí gerada através desses combustíveis fósseis. Então, apesar de ser finito, apesar de emitir poluentes que acabam destruindo a camada de ozônio, há uma grande quantidade de energia aí sendo produzida através desse tipo de energia, tá bem? Então, uma pequena parcela desse tipo de energia produz uma quantidade aí muito grande de energia. Então, é um ponto muito positivo. É por isso que a maioria dos produtos, tá? E também de combustíveis que consumimos hoje, né? São provenientes aí de combustíveis fósseis. Beleza, pessoal? Pois bem, então, nós iremos ver aí a próxima energia não renovável, que é uma energia chamada de energia nuclear, tá certo? E a produção de energia nuclear ocorre por um intermédio da água que se transforma em vapor e ativa os geradores. Só que esse vapor, pessoal, ele não é produzido da forma normal como nós produzimos vapor, tá certo? Não é um aquecimento aí normal com fogo. Esse aquecimento, esse calor, ele é gerado aí pela fissão nuclear de um tipo de substância, que é o urânio 235, tá? Um material nuclear. É por isso que esse tipo de energia é chamado de energia nuclear, tá? E esse material é um material que é altamente radioativo. Beleza, pessoal? Então, esse tipo de energia é produzido aí em usinas, tá certo? Que vão produzir somente esse tipo de energia, tá certo? Beleza, pessoal? E assim como os outros tipos de energia, esse tipo de energia, a energia nuclear, vai ter pontos aí negativos e pontos positivos da utilização desse tipo de energia, tá? Então, o primeiro ponto negativo de todos é que há uma geração de uma quantidade de um lixo nuclear muito grande, tá? E esse lixo nuclear é altamente radioativo, então prejudica tanto os seres quanto o ambiente em geral, tá? Então esse lixo radioativo aí, esse lixo nuclear é muito prejudicial, tá bom? Além disso, há aí a possibilidade de acontecer graves acidentes. Então na história do mundo existem vários acidentes que envolveram energias nucleares, beleza, pessoal? Então existe aí todo um protocolo específico na geração desse tipo de energia exatamente por isso, porque é muito perigoso aí a manutenção, tá, desse tipo de energia e esse tipo de usina também, tá bom? E um pró, tá? É um ponto positivo disso, é que há uma baixa emissão de poluentes, tá? Apesar de que calor e vapor seja gerado, apesar de há altos materiais radioativos, há uma baixa emissão de poluentes comparado com as energias de combustíveis fósseis, tá certo? Então, apesar de tudo isso, é uma energia que é mais ou menos aí limpa, né? Isso entre aspas, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos sintetizar todas as informações que foram ditas na aula de hoje, tá? Nós falamos aí das principais fontes de energia, tá certo? E essas fontes, elas têm uma classificação. São classificadas em fontes renováveis, tá? Fontes que se renovam e fontes não renováveis, tá certo? Que irão acabar um dia, tá certo? Que são fontes finitas. E as principais fontes renováveis que nós vimos hoje é a energia eólica, energia solar, energia aí proveniente das hidrelétricas, a energia de biomassa e a energia de maré motriz, tá? E as energias não renováveis que existem são energias provenientes aí dos combustíveis fósseis e também da energia nuclear, tá bom?
Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá, pessoal? A nossa aula sobre fontes de energia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido tudo direitinho aí dessa nossa unidade temática nova, tá bom, pessoal? Então foi isso, pessoal. Um forte abraço para todos, um grande beijo e até a próxima aula.